Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para todo mundo. Iniciando mais um episódio aqui da Expo Direito Podcast. E hoje estamos trazendo aqui para nosso orgulho aqui um conterrâneo nosso, cearense, mas hoje está estabelecido no estado vizinho, irmão nosso aqui, que é o Rio Grande do Norte, juiz estadual lá, Dr. Erval Sampaio Júnior. Inclusive já fui colega dele em profissão no início, pós-faculdade, né? Ele era oficial de justiça aqui no estado do Ceará, depois ganhou o mundo aí, hoje é reconhecido nacionalmente, dentro do processo civil, dentro do direito brasileiro. E vamos falar hoje, inicialmente, sobre algumas situações lá atrás, até você conhecer um dos palestrantes da Expo Direito, vai estar palestrando no Congresso de Processo Civil, dia 24 de maio. E temos um bom papo aqui para trabalhar aqui, tá, Erval? Pois é, rapaz. Bom dia, boa tarde, boa noite, como você diz. Ou boa madrugada para quem está nos assistindo, né? A gente fica feliz, Mauro. Parabéns, assim. Eu estou encantado com toda a estrutura, com toda a organização que eu tenho acompanhado aqui da Expo Direito. Um evento realmente interessantíssimo, um evento ousado. Quero dizer, desde já, eu que tenho um pouquinho de experiência, já não trabalho mais em coordenação e nem tenho a coragem que você e todos os demais organizadores desse evento, parabenizar os coordenadores que você escolheu muito bem, em especial, me permita, a minha área, né? A minha área que você me escolheu também, porque de lá para cá, a gente, evidentemente, é conhecido muito mais como processualista civil, mas a gente dá uns pitacos em outras áreas, né? Até mesmo no processo penal, no constitucional, e agora, de uns 10 anos para cá, forte entrando numa área, inclusive, que o Ceará, né? Que eu sou cearense e me orgulho, uma área que o Ceará tem muita evidência no Brasil, que é o direito eleitoral, né? O nosso professor Djalma Pinto, enfim, com outros eleitoralistas, né? Mas falar também do Ceará e falar da minha área que vocês me escolheram, eu vi aqui que eu vou estar ao lado do professor Juvencio Viana, né? Exato, meu eterno professor. Já confirmou a presença. Enfim, e coordenado pelo nosso querido professor Roberto Vitor, né? Esse nosso presidente aí, eterno presidente das academias. A gente fica feliz, Mauro, de estar aqui, de estar nesse bate-papo com você, tratando aí do que você entenda pertinente, tratando, eu diria, né, a experiência que, modesta parte, eu tenho de 27 anos como magistrado e o orgulho que eu tive, orgulho mesmo, me permita que eu não quero fazer média com você, de ter sido seu colega, de ter sido oficial de justiça no mesmo concurso, se não me engano, nós entramos juntos. 95. Exatamente. E agora você faz tanto tempo que você se esqueceu. Entramos juntos em 95. A gente só não pode entregar a idade, né, exato. Não. E entramos juntos e que situação interessante. Você sempre desenrolado, esse lado do empreendedorismo, esse lado continuando, evidentemente, cumprindo muito bem o oficialato, me permita assim. E já naquela luta também, eu acho que a galera, se não conhece, eu vou também falar um pouquinho de você, porque às vezes eu sou tão ousado de entrevistado, eu sou para entrevistador. E aí aqui você... O podcast aqui vale de um você saiu para a área do essa. sindicato, nós acompanhamos alguns amigos, né, como o Edmilson de Paula, ainda está aí, o João Batista, parece que ainda preside, né, outros colegas que eu me lembro, mas veja que turma fantástica aquela turma de 95, porque saiu eu para juiz, aí saiu também Edísio Meira, né? Edísio Meira, Tejo Neto, né? Saiu também para promotor o nosso querido Fabiano, né? Fabiano Saraiva está em Pernambuco. Exato. Saiu também para juiz o nosso amigo Neuter, né? Era oficial do nosso concurso também. Ele é magistrado aqui. Ele é magistrado no Ceará. Exatamente. Tem também. Colega Erasmo Lopes, que é da Defensoria Pública. Tem o Leonardo, que é promotor. Ou né? seja, uma turma, Rapaz, pessoal, bem. Ave Maria. Só autoridade aí, E eu que fui inicialmente para Bahia, né? Passei 2 anos com realmente eu lembro. Bahia. Você passou, né, no TJ Baiano. Isso. Lá, né? Dessa turma que eu citei, sem querer aqui, eu fui o primeiro a passar, né? Você se lembra? Lembro, eu fui o primeiro a ir embora do nosso sindicato, da nossa salinha que a gente tinha lá de oficiais de justiça, que eu me orgulho muito, sabe? É um período. E eu fui, eu não sei se você se lembra, eu fui, me permita aqui começar com essa parte histórica, eu fui ao convite, saí um pouco antes
nossa querida saudosa desembargadora Águeda Passo. Águeda Passo. Junto com também o nosso querido desembargador Zé Maria, eu fui para o juizado móvel. Né? Eu, modéstia à parte, inclusive foi um projeto piloto, né? Piloto. Que deu muito sucesso. Deu tanto certo que o Brasil copiou. E me permita dizer, né? Toda a desenvoltura que eu tenho hoje, inclusive coordenei pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte a política consensual toda. O primeiro juiz do interior, inclusive, a coordenar. Fui eu, me orgulho muito disso, porque, costumeiramente, você sabe, essas coordenações de políticas, né, coordenação de área, elas vão para os juízes da capital e faz parte. Né? Aqui em Fortaleza deve ser muito comum, não sei como é que está, mas o NUPEMEC, o Sejusques, mais conhecido da época, eu coordenei para implementar o novo CPC nessa parte da audiência do 334. Inclusive que, né, agora se marca a sessão de conciliação e mediação como o primeiro ato do processo, né, do processo chamado, não vamos chamar ordinário, processo único, sincrético. Então, eu coordenei lá e toda aquela minha desenvoltura, estudo que eu fiz, inclusive me orgulho, paguei algumas, vamos dizer, não é que eu paguei, usei a expressão, eu direcionei a minha dissertação de mestrado com o nosso querido saudoso mesmo, professor José de Albuquerque Rocha, que eu chamava no mestrado Rochinha, um gênio do processo brasileiro aqui, por isso que eu digo que o Ceará é diferente mesmo. E enquanto meu orientador, eu já ousei definir o que hoje, modéstia à parte, eu dizia era chamado de louco, você sabe que louco eu sempre fui chamado. Eu já em 2007, na dissertação com o professor Rochinha, eu ousei dizer que a gente tinha uma jurisdição consensual. E o novo CPC trouxe essa jurisdição consensual como obrigatória, como preferencial. E tudo começou quando? Começou naquele carrinho, que você se lembra? Que aí vocês brincavam comigo. Rapaz, Erval vai longe. Eu sei que vocês brincavam. Porque ele deixou aqui de cumprir mandato. Na época eu estava na 15ª Vara Civil, eu e nosso amigo Sérgio, né? Sérgio Luiz. Sérgio Banhos. Ah, Sérgio Banhos. Um abraço, né? Sérgio. Um abraço, eu e Sérgio, né? E a gente deixou a 15ª, era com o desembargador, não é? Francisco de Assis Figueira Mendes. Saudoso também, não é? Faleceu recente. Isso. E eu deixei os mandatos, deixei aquele trabalho para justamente assumir a convite da desembargadora Águeda, à época, a conciliação. E modesta parte, pensa um negocinho que eu gostei, me apaixonei, a mosca me mordeu. E das quase 200 e poucas que eu me lembro que eu fiquei, né? Eu consegui conciliação em 99%. O carrinho era um sucesso. A minha equipe. E vocês diziam que eu ia rápido passar, eu vou contar um segredo, não sei como é mais, porque a folga era boa. A gente trabalhava 24 horas, eu sempre disse 24 horas, mas direto. Tinha dia que era 10, 20 ocorrências. Tinha dia que dava para dormir e folgava 96. A galera dizia, Erval estudando 96 horas, vai embora rápido. E eu fui mesmo, né? Mas eu me orgulho muito. Inicialmente passou lá no TJ Baiano, passou dois anos, se não me engano, aí eu passei. Eu não sei se interessa aqui pra galera do Expo Direito, eu acho que sim, né? Não, eu passei em todas as áreas da Advocacia da União, aquela passada, né? Passei para advogado, assistente jurídico, e tinha um carguinho lá, um nome diferente. Agora eu não estou me esquecendo, mas eu passei esse texto. Passei para procurador do INSS, caí para procurador do Banco Central, foi um que eu não consegui, e passei para delegado da Polícia Federal, até cheguei, né? Eu fui junto à época, hoje com um delegado fantástico, que eu acho que foi oficial também, você vai se lembrar dele, como é o nome dele, pelo amor de Deus, que hoje o irmão dele... É o Fabrício, que hoje o irmão dele é o Jorge Cruz. Fabrício Cruz, fui com ele. E aí, quando eu tava indo, passamos junto, fizemos o concurso junto, passamos junto na prova física. Eu me lembro as agruras que eu passei para passar nessa prova física. Eu fui chamado antes para Bahia, para juiz de direito, que era meu sonho, né? E aí assumi lá em final de 98, para início de 99. E aí fiquei lá até 2000, ainda fiz uma eleição lá. E depois vim para o Rio Grande do Norte. O Rio Grande do Norte eu rodei já tudo, né? E hoje, por ter passado já em Mossoró, evidentemente eu tô pertinho do Natal, né? Já sonhando. Se der certo, tudo bem, mas também se não der, eu não tenho uma vaidade muito, você me conhece.
tenho muita vaidade, não, nem nunca tive, né? Mas se eu chegar a desembargador, ótimo. Ficarei satisfeito, vou honrar um soldado do tribunal. Mas se não chegar, amigo, aí a gente tem muito cacife, modéstia à parte, não só na área como professor, e agora até consegui ser doutor, que era outro. Porque assim, você me chama, você nem me chamou, até gostei. Mas hoje, para ser chamado de doutor, eu me orgulho. Aí a galera brinca, é doutor, né? Porque eu sou doutor mesmo. Eu tenho até essa questão mesmo de chamar quem é doutor mesmo. Porque eu sou. Geralmente eu falo eu o sou nome doutor. do cargo, né? Eu sou doutor, né? Pode me chamar na audiência meritíssimo, mas doutor é quem é doutor. E eu me orgulho. Exato. Inclusive porque nós lá somos 342 juízes no Rio Grande do Norte, 215 na ativa, né? Porque me permita dizer que os nossos aposentados são juízes igualzinhos, eu sou vice-presidente dos aposentados, me orgulho, mas só temos 10 doutores. 10 doutores. Então, não é fácil ser doutor. Principalmente sendo juiz, não é fácil. Olha, é pesado. O mestrado, eu lhe digo, e fui orientado pelo professor Rochinha, não foi tão difícil não, novinho, né? Sem mulher, sem 3 filhos, né? Eu cumpri legal, terminei rápido com Rochinha, fui laureado, inclusive. Né? Eu tenho até orgulho de dizer que o ministro, que vai estar, né? O ministro Teodoro vai estar, né? Vai estar aqui. Pois o ministro Raul Araújo também já confirmou. O Raul eu conheci quando ele era procurador. Outros a gente vai confirmando ao longo dos dias aí. O ministro Teodoro fez cadeiras comigo lá no mestrado, era promotor na época, e terminei o mestrado, não é? E aí foi fácil, mas o doutorado, velho, terminei há 1 ano e pouco. Só pra você ter uma ideia, eu ficava me perguntando, você vai gostar, primeira vez que eu falo isso, por isso que vai ter um ineditismo aqui no podcast Expor Direito. Eu criticava alguns professores, quando eu era mestre, e os livros que eu escrevi de processo civil, vários, né? E artigos, eu me perdi as contas, na verdade eu nem tenho mais a quantidade de livros que eu escrevi. E eu criticava, como é que o cara fez um mestrado, fez um doutorado, fez aqui, e não publicou o livro, Mauro? Eu acho que Deus me castigou nessa parte. Pois eu estou há 1 ano e meio e não consegui ainda publicar meu livro da tese de doutorado. Eu vou até apresentar essa tese no Expor Direito. Olha, vou dizer uma coisa, vai ter num dos painéis, aliás, painéis não, dentro, que é Expor Direito, são vários eventos. Tem os congressos, tem tribunal de júri, vai ter, inclusive, até aulão, que ainda não está lançado, mas vamos lançar. Vai ter aulão de delegado, que vai ter a prova de delegado civil aqui do estado no domingo. Então, sexta, sábado, muito provavelmente deve ter. Vai ter lançamento de livros. Pois é. Muitos livros vão ser lançados. Eu vou ser sério, eu tô sem... a galera diz, esse juiz é desenrolado, falo fácil. Eu tô sem tesão. Porque tudo na vida tem que ter tesão, né? Por exemplo, eu fui convidado para estar aqui, não só no podcast, mas também no evento, e tô com tesão para vir. Vou vir e vou dar o melhor de mim. Quem conhece minhas falas são diferentes, né? Eu tenho algumas ousadias. E vai ser uma palestra bem legal, inclusive eu vou apresentar, de um modo bem simples, a minha tese de doutorado. Mas eu não sei se eu consigo lançar esse livro até lá. Convite das editoras eu tenho várias, e me orgulho, né? Devo lançar, tudo indica, no momento oportuno, tá me cobrando, eu tô fugindo pela Juspod, né? Foi minha última editora, né? Mas eu tenho livros pela Atlas, tenho livro pela Método, tenho Forense, enfim, tenho alguns... Né, outras editoras menores, mas, bicho, é o que eu digo, é muito trabalho no tribunal que ocupa agora, uma vara atribuladíssima, e a mudança de valores, né? Não nego, 50 anos, eu vou dizer a minha, você não quer dizer, não precisa dizer. Então deve ser perto. Entregou. Eu entreguei sozinho. Não tenho mais aquele gás de outrora que você me conheceu. E 3 filhos, né, velho? Uma mulher... A mulher, evidentemente, tem 1001 coisa, advogada, atuante e agora médica, está estudando para medicina. Então, assim, eu tenho que auxiliá-la. Então é difícil. Eu vou fazer só um adendozinho aqui nessa fala aqui do nosso Você me disse que a fala era bem solta, então não, aqui tudo. O podcast é isso. O podcast é isso. Aqui não tem formalidade nenhuma. Verdade. Tanto é que a gente tem essa liberdade aqui de fala. Mas tem um detalhe aqui, já que ele entregou a idade aqui, eu vou entregar também, tá? Aqui é o entrega no bom sentido para o nosso público aqui ter conteúdo e ter informações, eu acho que é bem interessantes aqui para o mundo jurídico. O nosso amigo Erval, além de ter toda essa carreira, né, dentro da comunidade jurídica, que é conhecido, com certeza, Erval, a gente conversa com alguns doutrinadores, com autoridades,
isso eu posso te dizer com tranquilidade. Todo mundo conhece o Erval. Ah, o Ervalzinho. Alguns até brincam, né? Ah, o Erval, inclusive, quando ele era mais jovem, foi dançarino do Beto Barbosa. Essa situação. O juiz dançarino exatamente esse. O professor, inclusive, o professor Kleber Masson, sempre que a gente está com ele. E o Ervalzinho, como é que tá? Vai nesse. Não. Já vou terminar aqui, eu vou ligar para ele. Ó, Kleber, o Erval, a gente conseguiu trazer ele aqui e tudo, vai estar lá no evento, que certamente ele vai estar também. E ainda vim 2 vezes, né? Que eu vim gravar um podcast, bater esse papo aqui nós estamos. E no evento, o Kleber Masson, ele vai estar com a gente. Vai estar no congresso, na parte penal. Os professores realmente eu tenho... Professor Rogério Greco, enfim, então não precisa dizer aí uma turma assim, bem... Como você sabe que eu rodei o Brasil inteiro, e ainda diminuir um pouco por causa do associativismo, eu vou contar essa parte de dançarino também. Eu realmente... Eu acho que eu não sei, eu acho que eu fui a todas as capitais do Brasil, rodei em vários congressos, nessa parte mais de processo civil, e entrei agora em eleitoral, como se diz, há alguns anos. Mas eu lhe confesso, Mauro, e você também já foi presidente como eu, e de um sindicato forte, como é o Sindicato dos Oficiais de Justiça do Estado do Ceará, quando eu fui chamado em 2018, né? Na realidade, eu não sei como foi a sua candidatura, mas a minha não era minha. Ela foi a candidatura dos colegas que foram lá em Mossoró, me arrancaram da comarca. Claro, eu aceitei por óbvio, mas você sabe como é. Você não tem que querer. É um sindicato associativismo, você é obrigado. Sei perfeitamente qual é a luta. Você é obrigado. Então me tiraram realmente do meu conforto de Mossoró, à época, juiz vara civil, tranquilidade, especialista, não é? E eu entrei nessa empreitada do associativismo, onde ganhei a eleição. Fui presidente da associação por 3 anos. Mas o que foi que isso me fez? Isso me distanciou da academia. Né? Me distanciou da academia. E eu estou 9 anos no associativismo. Então, assim, é difícil você voltar. Porque o associativismo é uma coisa... Olha, por mais que você diga... Você foi presidente 2 vezes? 2 vezes, 2 gestões. Por mais que você diga hoje, e está nesse impedimento fantástico, repito, aqui do notório, e tudo mais, esteja só aí, penso eu, né, fazendo... O feijão com arroz dentro do oficialato, você é chamado como ex-presidente, nos momentos mais tensos você tá lá. Então é uma coisa assim, é como se fosse uma cachaça para a galera entender. Então assim, isso me distanciou um pouco da academia. O que me trouxe de volta para a academia foi o doutorado, né, que eu tive coragem de enfrentar. Iniciei como presidente e concluí depois sem ser presidente. E hoje sou doutor, que me orgulho disso. E nesse meio tempo, quando eu era do Ceará, e a parte do Ceará, vou voltar um pouquinho o tempo, depois a gente volta à contemporaneidade. E aí, realmente, eu enveredei. Eu não sei se você também se encontrava comigo nos forrós, né? Quem se encontrava comigo e a gente tinha esse grupo junto, atuava e tudo mais, era o Edmilson de Paula. Né? Edmilson, até hoje ele é dançarino, né? Nos forrós aí da vida, a gente se ele ainda aí, diz, né, que dança melhor do que eu, né? Eu não acredito muito, não. Acredita, não. Edmilson, um abraço, meu filho. Mas eu despontei, não é? No grupo lá que a gente tinha e tudo mais. E fui dançarina, evidentemente, de várias bandas. Cheguei, Beto Barbosa, meu amigo particular. Eu vi que recentemente, inclusive, você ofereceu, né, um almoço, isso. Lá. E eu quero, inclusive, mandar um abraço para ele. Esse ano ele não vai poder. Mas eu vou até te prometer uma coisa. Meu amigo, se tenho uma amizade com ele. Quem sabe se a gente não lança no segundo Esporte Direito, vou fazer aqui uma ousadia. Ele está, nesse momento, em São Paulo, num tratamento pesado. Ele tem algumas complicações aí decorrentes, mas está bem. Está no quarto, já saiu. E vai ficar mais, eu acho que uns 10 dias em São Paulo. Então ele não vai ter condição pro dia 23, 24, a programação está fechada. Mas quem sabe no segundo Esporte Direito... Com certeza. A gente não chama ele... expoente da música brasileira. A gente chama ele, abre aí um patrocínio diferente, tá? Para bancar o Beto Barbosa. Eu consigo um desconto com ele, vou falar logo aqui. Pronto. E a gente vai ter Beto Barbosa no segundo Esporte Direito com o Ervalzinho. Pronto. Já tá lançado. Pronto, aqui, ó. Aí eu garanto. Já tá lançado. Um ano antes de antecedência. Beto tá Barbosa, pronto, que a gente faz uma coisa, não sei se vocês lançaram, na minha época eu fiz isso. Eu fiz algumas festas atreladas com o ingresso já casado, né? Eu fazia livro e festa casado.
Não sei como é que vocês estão fazendo aí, mas o do Beto você pode pensar nisso. Esse ano a festa de encerramento vai ser com, acho que o pessoal da nossa época também, Catedral, né? Catedral, Catedral, a gente então, tá vendo outra banda para bola o Beto aí, que eu me garanto. Porque Beto é Beto, né? Até a geração. Pelo amor de Deus, Beto tem um estilo que é só dele, né? Inclusive, eu tava falando juridicamente, não sei se você maiores concorda. fenômenos da música brasileira, Ele tem, disparado. até nas licitações, olha que interessante. Ele não vai concorrer com forró. Para quem vai licitar, me permita aqui a galera de direito administrativo. Ele não vai concorrer, vamos dizer assim, com os outros ritmos. E se você quer o ritmo dele, inclusive que ele trouxe do Pará aí, a Ceará Soul, né? Vamos criar um silogismo, é só dele, velho. Beto é só ele. Falou o nome Lambada. É Beto Barbosa. Beto Barbosa. Não então. tem, né? É o Kaoma e Beto Barbosa. Nem sei se o Kaoma tem mais. É Beto Barbosa. Isso aí é tranquilo. Então tá fechado, é verdade. Não vou poder trabalhar esses dias os meus predicados como dançarino, porque, repito, né, vou ter que voltar ao convívio da minha esposa e dos meus filhos logo após o evento. Não vou para festa, vou só para abertura. Mas é verdade. Quem quiser acompanhar, inclusive é só entrar no meu Instagram, né? @ErvalJúnior_Sampaio, e vai ver que eu tenho muito mais vídeos dançando forró com minha esposa e também, vez por outra, com algumas dançarinas, né, autorizadas por ela. Por exemplo, tem uma advogada aqui, né, eu vou até fazer o convite para ela, pronto. Comigo eu sou desenrolado. Ela vai, eu nem sei se eu tenho esse direito, mas você me deu bem. Ela vai de graça para esse evento, vai ser uma cortesia minha, não é possível que eu não possa bancar um Pelo amor de Deus, você comanda, doutora Renata rapaz. Menezes, que é torcedora do Vozão. Né, parabéns, tá? Apesar do seu lá, vocês ganharam rapaz, nem me fala, eu não quero nem falar, mas tudo não vou bem. saber a gravação não. Vamos ficar calados, que a gente não sabe quando é que vai passar. Então veja bem, ela, inclusive, uma grande dançarina, vai ver lá meus vídeos, inclusive, eu tenho mais vídeo dançando do que de direito no meu Instagram, porque é muito pessoal. Então vai ver que é verdade, né? Eu sei que você vai ficar pelo menos na sexta-noite. Na sexta-noite a gente vai ter um happy hour, logo após as palestras. Pronto, eu vou levar a Renata, você já vai ter um palco lá. Eu vou levar a Renata, que é a dançarina, pedir autorização da minha esposa, dance lá um pouquinho, a galera vai ver, e vai ver que é verdade. Porque pode ser pensado. Porque às vezes a gente tá conversando aqui, o pessoal, não, isso aí é conversa. Não, você vai ver. Olha o Instagram, você vai ver ao vivo e vai ver também @ErvalJúnior_Sampaio. Pronto, é isso. Falei hoje que o convidado aqui era especial, tinha muita conversa, muita coisa boa aqui pra gente ouvir dele. E Erval, assim, primeiro agradecer, ter aceito o convite nosso aqui. A gente sabe que para contar com palestrantes do gabarito, nem o seu, que nem outros que estão presentes aqui, é complicado. Obrigado mais uma vez pela confiança. E a Expo Direito aqui, né, que é o evento aqui que a gente teve o desafio, né, o Grupo Notório, a gente já está no mercado há um bom tempo, graças a Deus, né, realizamos já em mais de 14 estados no Brasil, temos já eventos também realizados no exterior, Portugal, Espanha, e ano passado a gente tinha um congresso que, graças a Deus, vinha bem, como vem bem, que é o Congresso de Penal. E a gente, aqui do nada, um belo dia aqui, eu e o meu sócio aqui, Alan Christian, que é quem, né, aparece mais na frente. Natal, né? Foi ele? Não, aquele dali era um certo, advogado. Tá bom. Ele, depois eu não faço questão vamos aqui. conhecer, exato. E aí a gente aqui, mas é porque existia uma demanda reprimida, você que já... É verdade. Em alguns momentos atrás você já deve ter realizado alguns eventos, né? Enquanto presidente da associação e tal. Na verdade, como presidente da associação, eu já estava cansado e fiz ali, por ali, mais ou menos só. Eu fiz individualmente, com alguns parceiros que você deve ter ouvido falar que em Natal tinha uns congressos fantásticos, fiz parcerias com ele, que era o desembargador Bento Herculano. Na época eu trouxe Mário Nono, fiz alguns meus de lançamento. Tenho essa experiência. Fiquei por Mossoró ali, que era a minha terra, mas repito, cara, assim... Vocês estão de parabéns. Então você já tem noção do que é uma logística, de que é você organizar um evento, um congresso, quando é uma temática. Ou congresso de civil, ou penal, ou constitucional. Agora tu imagina a loucura. E aí eu posso dizer que é uma loucura. Agora o pessoal fala, né? O mundo é dos loucos, né? Então, assim... Me permita aqui, eu sei que você me trouxe, talvez para falar um pouquinho,
talvez nem dê tempo, mas não é esse o objetivo. Aqui o tempo aqui ou qualquer outra área do meu conhecimento jurídico, mas eu vou ousar fazer diferente. E não vou fazer isso, que eu vou fazer agora, não é assim, vamos dizer assim, como demagogia, e nem é ao mesmo tempo, vamos dizer, para fazer média com você, para, de alguma maneira, vamos dizer assim, enaltecer. Não, é a mais pura verdade. É coisa de louco mesmo, velho. Olha, eu posso atestar para vocês. Eu cheguei aqui no notório, vi algumas coisas. Eu não sei se um dia ele vai mostrar, não é? Porque também é demais. Mas se ele mostrar o quadro que ele tem aqui dos palestrantes, a logística que ele pensa, né? E que eu fui correr, inclusive, para bater o meu, para ver mais ou menos, e o Evalzinho não dá problema. É coisa de doido. Então vocês têm que realmente prestigiar, não é, esse evento. Eu fazia ali, tudo bem, botava muita gente, eu cheguei a botar 2.000 pessoas, mas aqui não é pessoal, é 15. E 15 congressos, 17, nesse, né? 17 dentro de um, mas são 17, com outras inovações no meio, então é coisa de doido. Então, desde já, assim, me permita dizer aqui para os nossos amigos e amigas que acompanham a Expo Direito, que acompanham o Grupo Notório, e eu acho que você devia pedir, desde já, a compreensão do pessoal. Claro, vai ter alguns problemas e tudo mais, mas você deve pedir desculpa antecipado, porque é loucura. Não tem como ser tudo 100%. Não tem. Você tem que entender, você tem que ver a grandeza. Primeiro vai ser feito num centro de convenções, que eu particularmente nunca entrei, mas que quando eu passo ali de carro eu vejo como deve ser uma cidade. Então eles vão botar ali dentro 17 congressos em um. Então, pessoal, é simplesmente fantástico. Eu que tenho o orgulho de ser cearense, né? E de vocês me convidaram. Talvez, não é mais pela amizade, mas podem ter certeza que a galera que for acompanhar o nosso bate-papo vai ver um bate-papo técnico-científico, até de uma apresentação que eu bolei aí com o Roberto Victor, na minha área da tese de doutorado como juiz, mas vai ver algo diferente. Porque realmente eu sou um palestrante, vamos dizer assim, incomum, né? Ninguém dorme nas minhas palestras, ninguém fica quieto, né? Eu tiro onda como um bom cearense e falo, modéstia parte, de tudo que eu me comprometi. Então eu acho que... Nosso DNA ninguém não tem como fugir, completo, né? Eu acho que você que vai trazer palestrante do Brasil inteiro, eu vi aqui do Brasil inteiro, vi várias férias, eu não vou estar falando aqui, assim, fantástico. Pessoal, eu posso testemunhar como já ex-coordenador, ex-promotor de eventos, né, que não quero mais, sou ex mesmo, longe de mim fazer. Bicho, esses caras são doidos mesmo. E eu acho que tem que reverenciar como doido, porque realmente você tem que ser doido. Mas um doido que é estratégico, que é organizado, que tem uma empresa que é estrutural, que tem uma equipe junto, mas que com certeza você tem que valorizar, porque o Ceará vai ousar no mundo de eventos jurídicos. O Ceará está criando essa Expo Direito aí, né? Que o Brasil inteiro, eu acho que não vão copiar, porque ninguém vai ter coragem de fazer essa loucura. Vão ficar só vocês. Trabalho aqui não precisa dizer que para você gerenciar, né? Desde a parte de fornecedor, parte de eventos. O centro de eventos, você disse que não conhece, mas só o pavilhão que a gente colocou lá, ele comporta até 15.000 pessoas. Lógico que vão ser modulados, né, e tal. A gente aguarda aí um número... Eu acho que a expectativa é 10.000, né? A nossa expectativa é 10.000, essa é a nossa meta. Se não atingirmos, estamos trabalhando para isso, mas acredito que vai estar muito próximo disso. Hoje já tem mais de 3.000 inscritos. Se vocês ousarem fazer o segundo, que eu já dei o Beto Barbosa aqui, não o valor total, senão ele não, mas que eu vou conseguir um bom desconto, vocês podem ter certeza, ninguém vai ousar fazer nesse estilo. Porque é muito trabalho, velho. Eu falo por experiência. Você tá chamando alguém para bater um papo sobre podcast envolvendo o Expo Direito, mas que conheça a E tem um detalhe, Erval, assim, para quem é da área sabe, às vezes você pode dizer assim, mas 17 congressos, esses congressos vão ser meia boca. Meu camarada, cada congresso é uma pancada. Tem um congresso aqui, que, lógico, praticamente multidisciplinar, praticamente todas as áreas de direito estão contempladas. Se não tiver um nome específico, mas tenho certeza que está envolvido em alguma dessas áreas.
Mas são nomes que, pelo amor de Deus, desde doutrinadores renomados, que nem o Dr. Erval Sampaio Júnior aqui, aí passando por Pedro Lenza, nosso amigo Kleber Masson. Pedro Lenza botou comigo 2.000 pessoas em Mossoró. Pronto, não precisa dizer do doutrinador que é o livro de constitucional, um dos mais vendidos do Brasil. Hoje ele está fazendo doutorado, se eu não me engano, nos Estados Unidos. Eu acho que é pós-doutorado. Ele, inclusive, vai vir especificamente dos Estados Unidos diretamente para... Eu acho que é pós-doutorado, viu? Pós-doutorado, porque ele já é doutor, né? A gente teve com ele... Eu digo porque eu queria ser doutor igual a ele, né? E assim, eu falei o nome, mas para não me perder aqui, mas tem vários outros aqui. Se eu for nominar aqui, são mais de 300 palestrantes hoje. Então, assim, é uma gama bem interessante. E volto a dizer, cada congresso desse aqui são... Vamos aqui, você citou 300, vamos ficar com 300. 300 dividido por 17 dá quanto? Eu sou ruim em matemática. Vamos para quase 17, 18, por aí, né? Você tem uma média de 18 a 20 palestrantes. Não, mas não está fechado não, viu? Não, mas eu tô... Mas eu estou lhe dizendo... Confirmando, mas não. Mas é porque nós estamos aqui nesse bate-papo, você está comprovando por A mais B que são 17 congressos dentro de um. O de civil aqui, olha o de civil aqui, a chip aqui do de civil. Eu vi Flávio Tartucci. Tartucci, Pabistose, Pamplona, os professores Nelson Neri e Rosa Neri, a esposa. Casal, um abraço para eles, então, assim, são nomes realmente... Esses 5 aí, meu amigo. Você tá vendo aí o nível, não tem o que discutir. Né? Então, por isso que eu digo as outras áreas. Está aqui... Né? Para mim já é uma alegria grande. A gente estava, inclusive, fazendo recentemente algumas divulgações em algumas faculdades aqui presencialmente, e o que está de empolgação aqui em Fortaleza, eu acho que essa meta aí... Pois é, já que você falou achando aqui que a gente vai... Me permita aqui, tudo aqui é desenrolado, eu estou gostando demais desse bate-papo, me permita mandar um abraço para toda a galera da faculdade 7 de setembro, a faculdade que me chamou, a faculdade também Cristo, que a minha não, perdão, Cristo, olha, falando besteira. Eu fui ser professor Farias Brito, né? Porque são tantas faculdades, né? Dos colégios. A coordenadora lá, a professora Vanessa Mendes. A faculdade 7 de setembro é porque a minha vida inteira, você sabe, eu sou setembrino, né? E fui uns 2, 3 eventos pela faculdade 7 de setembro. E fui professor da pós-graduação na faculdade Farias Brito, com a minha prima, que é doutora, inclusive ela foi doutora antes que eu, então... Né? É a professora Helena Sampaio, não sei se você conhece. Helena Sampaio. Vá lá na faculdade Farias Brito, diga que o primo dela tá no evento e eu tô dando uma ordem aqui, brincando. Heleninha, trata o pessoal bom do notório. Pronto, Heleninha, vou aparecer aí nesses dias aí, na Heleninha. faculdade Farias Brito, não é? Que ela é desenrolada, doutora, inclusive, vai ajudar vocês. Tranquilo. Então, assim, como eu lhe falei, Val, esse evento realmente, acredito eu que, em razão de ser a primeira edição, né, a gente já está formatando, comunicando com o público, mas para quem tem intenção de fazer um network, quem está na faculdade, ou quem está iniciando a advocacia, iniciando a sua vida no mundo, né, jurídico... Tem para todos os gostos. Tem para todos os gostos, de todas as áreas. Era a demanda que eu falava que antes não existia. A gente tinha e ainda tem, né, um congresso muito grande, que era o Congresso de Penal. Realizamos várias edições lá em Natal, inclusive. Ano passado foi aqui. E tudo vai funcionar ao mesmo tempo, né? Era muito nichado, porque era só penal, às vezes. Mas todos esses congressos... Todos eles vão ser feitos simultaneamente, né? Uma parte vai ter som normal, como a gente conhece. Outra parte, que é a grande maioria, vai ter aquelas... que a gente chama palestras silenciosas, né? Que você recebe E pelo que eu percebi, vocês, eu estou conhecendo agora... Vocês com certeza vão gravar todos e vão trabalhar todos. São mais de 240 horas de gravações, porque só de palco são 13 palcos. E depois vão trabalhar justamente para a galera, né, poder ter acesso a todo o Vai ser transmitido pelo YouTube. Mas depois fica registrado. Como não vai ter ao mesmo tempo todas as palestras, quem tiver acesso vai ter acesso através da Notório Play. Mas vai saber. E depois vai, né, adquirir, não é? Exatamente. Rapaz, fantástico. Então, ou seja, né, vocês são tem essa logística. Agora tu imagina também a questão de logística de gravar ao mesmo tempo 13 palcos. 13 palcos, pessoal. Então, assim, são números que a gente vai ao longo dessa reta final aí, de quando está se aproximando, vai estar divulgando com mais frequência, com mais detalhamento, para o pessoal ter noção do que é e do que vai ser a Expo Direito. E, Eval,
não precisa dizer, né? A gente é uma satisfação imensa, muito grande contar com a sua presença nesse evento. Tenho certeza que, assim como já foi em outras, né? Vai ser a primeira de várias, né? A gente já tem outras ideias aí que a gente vai conversar mais na frente. E já deixando aqui para a reta final aqui, você fica absolutamente à vontade aí para relatar aí o que você entende, fazer o chamamento. O prestígio que você tem lá com o pessoal do Rio Grande do Norte muito grande, né? Você está dizendo que eu vou agora nas considerações finais, conversar um pouquinho com eles. Veja bem, eu queria mais uma vez agradecer, né, a oportunidade. Eu, como seu conterrâneo cearense, começamos junto uma profissão bela como é oficial de justiça, e tendo entrado, né, no mundo acadêmico cedo, professor da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, que eu sou, você sabe, concursado desde o ano de 2000, na verdade concursado em 2002, né, para não, porque aí se o pessoal for procurar vai dizer que é fake news. 2000 eu sou professor, que fui chamado em 2000, né, chegando como juiz em Areia Branca. Em 2002 fiz o concurso até hoje, ou seja, tenho 25 anos como professor. E fico muito feliz de poder, do meu estado, dos meus 2 estados, né? Porque eu saí cedo aqui, você acompanhou, saí com 23 anos, hoje tenho 50, né? Já me entreguei, mas eu tenho orgulho demais, demais, toda a vida que eu sou chamado, né, para alguma coisa que envolve o Ceará. Para você ter uma ideia, fui recentemente homenageado aqui por um programa local de rádio, um programa estouradíssimo do Grupo Cidade de Comunicação. A bola é nossa, fazendo menção ao meu pai. Por isso que nessas considerações finais quero falar um pouquinho dele, o meu nome. Fica à vontade. Inclusive, é ele que carrega, né? Eu carrego o nome dele. São os valores que ele me ensinou, que eu gosto de cultivar e levar. Eu acho que é importante. Claro, é uma área diferente. Ele era político, vereador, você acompanhou 7 mandatos consecutivos, foi presidente da Câmara, chegou até a ser prefeito interino de Fortaleza. Então, o fato de eu vir a Fortaleza, como eu venho com uma certa frequência, mas estando no maior evento, eu não tenho dúvida nenhuma, não tem como alguém fazer nem perto, nesse maior evento de direito no Brasil inteiro, na minha capital, é um orgulho muito grande. Então, a minha primeira consideração final é o agradecimento. E acredito que o convite tenha sido feito, para ser sincero e transparente, não só pela nossa amizade, mas também por você reconhecer em mim. Principalmente, a gente precisa dizer do estirpe dos palestrantes que vão estar Pois presentes, fico né? feliz demais, para mim é um motivo de orgulho, não é? Orgulho mesmo, tanto é verdade que esse podcast eu vou publicar demais, eu vou realmente divulgá-lo com muita alegria, e quero justamente convocar os nossos, né, queridos alunos, não só da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, da UniRN, da Uninassal, inclusive muitos que acompanham as nossas audiências, né? Eu atrasei um pouquinho por causa das audiências que são diferentes, né, usadas também. E todos esses alunos do Estado do Rio Grande do Norte, são vários da universidade, em Caicó, em Mossoró, enfim, em todos os campos do Estado do Rio Grande do Norte, para realmente virem, né, a esse evento. Vai ser um momento mágico. Nós precisamos de eventos que não sejam só virtuais. Esse é eminentemente presencial, mas com uma pitada, inclusive, de híbrido para você ficar depois. Então, usando a tecnologia, não é, de forma muito intensa. Então, eu realmente indico, convido, espero também encontrar vários potiguares aqui. E rever, né, os nossos queridos amigos cearenses, né? Os torcedores, eu sei que a galera do Leão vai ficar com raiva, os torcedores do Vozão, não é? Mas do Leão também, tudo é guerra, os 2 times na Faz primeira parte, divisão. os dois estão na primeira divisão. Eu torci pro Ceará subir, que eu acho que é interessante pro futebol cearense. O Ceará tá demais, né? O Ceará que eu digo, o Ceará como estado, né? Exatamente. Eu, diferente, eu não vou usar a expressão capital do Ceará, vou usar Fortaleza mesmo. Então, brincadeiras à parte, mas a alegria de rever aqui muitos amigos e os palestrantes que vocês estão permitindo, né? Da gente rever todos esses amigos, né? Realmente esses caras que rodam o Brasil inteiro, né? O Evalzinho saiu cedo aqui, como eu disse, né? Saí dos grupos de forró,
saí de oficial de justiça. Eu me lembro na época, você acho que você brincava também. Quando eu chegava e dizia, Val, você é um oficial que tá dançando naqueles programas de palco que eu dançava com a calcinha colada, né? Lembra? O pessoal, aqui no Ceará, o pessoal perde o amigo e não perde a piada, viu? Não perde a piada. Porque eu chegava com aquelas calças, você lembra aquelas calças que a gente usava social? Você sempre foi transado, gostava mais de jeans, eu me lembro. Mas eu usava ainda as calças social, que eram aquelas calças folgadas. Só que na dança era calça colada. Então veja a loucura da contradição. Na dança era calça colada, como oficial de justiça era calça, né? Vamos dizer, folgada. Então, o Evalzinho que saiu de tudo isso, né? E modéstia à parte é conhecido no Brasil inteiro. E rever esses palestrantes, para mim, é uma alegria. Então, você está de parabéns, eu mais uma vez digo. Eu realmente peço a quem me conhece, né, indico que acredite nesse projeto. Acho um projeto super interessante, ousado. E que vocês vão ter, nesses 17 congressos, palestrantes fantásticos, uma organização que está se esforçando muito para que tudo dê certo. Não vai dar tudo 100%, porque é impossível, eu vou logo dizer. Eu vou logo fazer essa defesa antecipada de vocês. Impossível. Mas vocês vejam que eles estão trabalhando para que você não tenha problema nenhum. É porque é tudo muito grandioso. É coisa de cearense doido mesmo, né? Como eu digo. E eu quero entrar nesse grupo. Então, alegria, satisfação, né? E pode ter certeza que em outro momento, já que a gente quis fazer um podcast diferente, eu não sei se já fizeram desse jeito, mas depois você me convida de novo. Não, aqui não se encerra hoje não, civil, vamos conversar. Pra gente falar de eleitoral, pra gente falar de constitucional, pra gente falar do meu livro de processo penal. Você nem sabia que eu tinha um manual de prisão e soltura sob a ótica constitucional, né? O meu livro de eleitoral, abuso do poder nas eleições. Mais na frente tem novidades. Editora tutelas Notório. Provisórias, né? Tutelas provisórias. Meu livro estourado no Brasil, então, modéstia à parte, eu vou também falar de tudo isso. Mas hoje se tiver, inclusive, o link, o Evaldo, fica à vontade aí para... Os meus livros estão tudo desatualizados. Tem, porque eu ainda estou recebendo os direitos autorais, né? Então tá vendendo. Tem da Atlas, tem da Saraiva, tem da Juspod, que são os últimos, né? Os mais atuais. Tem de tudo que é editora. E a gente tá aí tentando trabalhar. Pra você ver, na bio do seu perfil no Instagram, tem o link para isso, né? Tem o login do abuso do poder nas eleições, @EvalJúnior, foi meu último livro, né? Esse é um livro com, não sei se vocês não fizeram nada de eleitoral não, né? Não tem... De livro ainda não. Mas eu digo... vai ter um de eleitoral, vai ter um de eleitoral. Eu nem sei quem é que vem, mas eu fiz um livro estourado, que acabou na primeira edição, eu tenho que fazer de novo, com o professor Marlon Reis, né? Que é fantástico, hoje advogado, foi juiz, né? Quem prefaciou meu livro foi Djalma Pinto, né? Enfim, é muita coisa para a gente poder conversar. Eu fico feliz, né? Já estamos aqui, 40 minutos de bate-papo, eu estava olhando também aqui. E me despedir da galera, né? Dizer que podem me procurar também nas minhas redes sociais, podem bater papo comigo, que eu puder também, eu vou auxiliar. E é isso, né? Valzinho sempre à disposição dos seus alunos, à disposição da galera para a gente conversar sobre direito, sobre dança, sobre tudo, sobre alegria, sobre realmente a gente poder viver com intensidade. É o que eu falei, pessoal. Hoje o podcast era isso, era alegria, era informação, era descontração. Não precisa dizer que o Erval, a simpatia que ele tem aqui, né, o carisma é pulsante aqui, tá bom? Vocês conheceram um dos palestrantes, que é o professor Erval, que vai estar presente com todos nós aqui dias 23 e 24 de maio, no maior evento jurídico da América Latina e, quiçá, um dos maiores do mundo, até porque o Brasil é um dos maiores, né, diferenciado. Então, assim, se você, falei igual o Tiririca, né, se você não for, só você não vai. Então, venham todos, venham aqui para o estado do Ceará, para Fortaleza, venham para o Congresso, depois tem praia, desse público todo de mais de 3 mil congressistas, 70%, 80% é de fora do estado, principalmente sul e sudeste, tem uma galera bem interessante que está vindo. Quem não quer conhecer Fortaleza, né? Tem as nossas praias depois também, tem festa de encerramento com catedral. Quem sabe até, se não dá tempo aí, a gente tem uma surpresa aí com uma lambada, enfim, isso aí deixar no ar todo mundo aí. Só alegria. Pessoal, muito obrigado, fiquem com Deus, contamos com vocês dias 23 e 24 de maio na Expo Direito.
Obrigado, Só Eval. alegria, valeu, que é um jargão que o Evalzinho tem. Só alegria, valeu. Valeu, Show. meu povo. Fiquem com Deus.